A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero desejar agradecer ao nosso bom Deus por mais uma oportunidade que Ele tem proporcionado às nossas vidas para nós estarmos aqui meditando na Palavra de Deus, momento de reflexão bíblica. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, né? E neste momento eu quero te convidar a nós juntos meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero neste momento falar um pouco sobre um tema que eu tenho observado nas igrejas, tenho observado nas redes sociais, que muito pouco tem se falado e muito pouco tem se exercitado. É um exercício. Eu quero falar um pouco aqui neste momento sobre a oração. E sabemos que a oração ela está contida em todos os livros da Bíblia Sagrada. Todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus que perpenduraram durante um momento de provação, durante um momento de tristeza, de desânimo, eles sempre sobreviveram, sempre tiveram grandes vitórias através da ferramenta da oração. A oração é um dos pilares principais que sustenta não só apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, uma vida de comunhão diária com Deus. Se a gente formos olhar no Antigo Testamento, a gente vamos encontrar grandes homens de Deus que através da oração eles obtiveram grandes vitórias, conquistas, batalhas, né? Que para eles era impossível, mas através do poder do pilar da oração eles conseguiram vencer as suas batalhas, as suas guerras. E a gente não vamos falar sobre todos, mas a gente vamos nos basear no Novo Testamento e de forma mais clássica e de forma mais objetiva, se baseando-se no início de uma vida cristã. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus e nós vamos falar um pouco, como eu falei, sobre a oração, mas paralelo a esse tema da oração, nós vamos falar de forma específica sobre o exemplo de oração da igreja primitiva. Eu quero convidar a você que está nos assistindo, se puder, abrir a sua Bíblia, abra ela comigo e nós vamos meditar juntos na Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 14, que nos diz assim a expressão bíblica: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vemos que o livro de Atos dos Apóstolos, ele discorre falando sobre os grandes acontecimentos que o Espírito Santo ele proporcionou à igreja primitiva para que ela pudesse avançar, ter êxodo, para que ela pudesse vencer as perseguições, não só apenas internas, mas as perseguições externas. E todas essas vitórias que a igreja primitiva ela sempre obteve com base na oração. Vemos aqui que a igreja primitiva, já nos primeiros escritos, ou nas primeiras palavras do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que o nosso doutor Lucas ele a narra, ele observa esse ponto muito importante, que foi a oração da igreja, a perseverança na oração. Vemos que o texto fala sobre a perseveração ou a perseverança na oração.
E vemos que esse texto ele fala não só apenas que foram os homens, mas também as mulheres, né? A mãe de Jesus e todos aqueles que estavam compondo a igreja primitiva nos seus primeiros passos. Todos aprenderam a viver uma vida de oração. Por que eles aprenderam? Porque Jesus deixou o exemplo. Se a gente formos ver, os crentes primitivos, eles foram crentes de oração porque eles se inspiraram no exemplo de Jesus. Como está lá em Marcos, capítulo de número 1 e o versículo de número 35, Jesus também deixou esse exemplo de oração. E vemos também em Lucas, capítulo de número 5 e o versículo 16. Também Lucas, capítulo de número 6, versículo 12. E em Hebreus, capítulo de número 5 e o versículo de número 7. E vemos que este exemplo que Jesus deixou, ele passou pelos cristãos do primeiro século todo. Como nós vemos aqui ao exemplo de Atos, que nós acabamos de ler, 1:14. E também em Atos, também capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ver que este exemplo, ou esta prática de oração, ela não só apenas ficou nos discípulos, não só apenas ficou na igreja primitiva, mas ela perpendurou através dos anos, através dos séculos, e ela acompanhou a igreja durante toda a sua trajetória até chegar aos dias de hoje. Vemos que a motivação maior dos milagres, do batismo com o Espírito Santo em línguas estranhas, do movimento pentecostal ter subsistido durante todos esses anos, não só apenas na Europa, na América, mas também no Brasil, subsistiu com base na oração. A oração foi a força motriz que gerou esse movimento pentecostal, que hoje nós somos mais de milhões. E vemos que essa motivação da oração na igreja primitiva, como exemplo da igreja primitiva vivendo uma vida de oração, vemos que a igreja ela entendeu que era necessário viver uma vida de oração, ou seja, continuar perseverando na oração. Por quê? Porque ela perseverando na oração, ela entendia que através dessa perseveração, o Espírito do Senhor, ele iria curar os enfermos, ele iria levantar as pessoas que estivessem mortas, iriam curar os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, e as conversões de vidas iriam vir por motivo da oração. E vemos também que a oração era um valor central da igreja primitiva. Isso nós vemos que isso significa dizer que a oração era uma prioridade na vida dos primeiros cristãos, ocupando um lugar de máxima relevância no cotidiano daqueles crentes. E assim também para nós. Devemos olhar, meus irmãos, para o exemplo da igreja primitiva, da palavra de Deus, não só apenas olhar para a galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento, que tiveram o exemplo de vida, de vitória, tendo a sua base na oração, mas também na galeria dos heróis da fé do Novo Testamento, que tiveram também grandes vitórias, grandes conquistas, baseando-se na oração. E vemos também que o terceiro ponto é muito importante nessa reflexão para nós meditarmos, é que as orações, elas não só apenas elas eram perseverantes, não só apenas elas eram um valor central da igreja primitiva, mas também ela tinha constante valor, ou seja,
As orações eram constantes e unânimes. Não só apenas constantes, mas também unânimes. Juntos, em um só pensamento, em uma só fé, crendo num só Deus, baseando-se em uma só fé. Então vemos que a igreja primitiva, ela crescia dia e noite, não só apenas em números, mas também em poder, mas também em manifestação do poder. Se nós formos analisar os dias de hoje, nós vamos ver que não há um crescimento baseando-se no livro de Atos para a nossa igreja da atualidade. Há uma dificuldade muito grande no crescimento. Eu estou falando aqui crescimento espiritual. Estar isento, nítido aos olhos de todos que estão se extinguindo-se ou estão sendo extintos os sinais do batismo com o Espírito Santo em línguas estranhas. Está extintos os paralíticos se levantarem, serem curados, os surdos, os cegos, não é? E se nós formos analisar, a palavra de Deus diz que o Evangelho, ele sendo pregado com sinais, ele é mais poderoso do que pregado por palavras. Fica aí essa reflexão para a nossa meditação. Meus irmãos, é tempo de nós nos acordarmos, é tempo de nós despertarmos para uma vida de oração, para uma vida de constante oração, para uma vida de meditação na palavra de Deus, para que o poderoso Deus, ele venha estender o seu poder sobre as nossas vidas, pois sem a oração não há igreja, e sem igreja não há milagres, sem milagres não há movimento pentecostal, sem o movimento pentecostal o poder da cruz ele fica extinto no meio do povo. Mas para que isso não aconteça, é necessário que haja um grande despertamento. Mas esse grande despertamento, ele tem que ser feito com a base na oração. Porque a oração, ela traz quebrantamento, arrependimento, ela traz confissões de pecados, ela traz arrependimento de pecados. Pois o próprio Jesus, ele nos instruiu que nós devemos viver uma vida de oração. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos guardando, que esta palavra, ela não venha só apenas ficar nos seus ouvidos, mas que ela desça ao seu coração. Você líder, você pastor de igreja que dirige rebanho, você membro de uma igreja, você dirigente de um departamento, incentive a sua igreja, pastor. Incentive os seus membros, incentive os seus líderes, incentive os seus liderados a viver uma vida de oração. E não só apenas seja um incentivador, mas também seja um orador. Viva uma vida de oração, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e os sinais do Espírito Santo ele venha a se manifestar na sua vida, na vida da sua família e na vida da sua igreja. Que Deus continue te abençoando, abençoando tua casa, tua família, no nome de Jesus. Até a próxima reflexão. Fica com Deus e até mais. A paz do Senhor Jesus.